Caros alunos do quarto ano, nessa aula de hoje falarei com vocês sobre como calcular raízes, né, de números complexos, né? Por exemplo, como calcular a raiz cúbica de um número complexo, a raiz quarta, a raiz quinta, enfim, né? Então, vejamos como proceder nessas situações, tá bom? Operações com números complexos na forma trigonométrica. Nesse caso, vamos nos restringir, né, à radiciação, né? Considere um número complexo z, não nulo, dado na forma trigonométrica. Então, imagine um complexo, certo? Em que esse complexo esteja na forma trigonométrica. Nesse caso, ele tem módulo ρ e argumento φ. Denomina-se raiz enésima de z o número complexo w. Vamos chamar a raiz enésima de z, né? A raiz enésima de z, vamos chamar isso de um w, certo? Em que esse n é um natural não nulo e esse w, né, é um complexo em que ele, escrito na forma trigonométrica, tenha essa forma, ou seja, tenha módulo r e argumento θ, tá bom? Então, nosso objetivo é que, dado um complexo z, né, dado o complexo z, a raiz enésima desse z vai ser um w, né, e o objetivo é encontrar quem é esse w, certo? Então, como a gente vai encontrar w, o objetivo, então, é encontrar o valor de r e o valor de θ. Esse é o objetivo nosso, dado o ρ e o φ, que é o argumento e o módulo, que é o módulo e o argumento do complexo do qual você quer extrair a raiz enésima. Bom, então, sabemos que w é a raiz enésima de z. Elevado a n, temos que w elevado a n é igual a z. Lembrando que w é essa expressão aqui. Então, você quer pegar o w e elevar a n. Lembrando da primeira forma de De Moivre, né? Que é potenciação. Pegar o w elevado a n é simplesmente pegar o ρ elevado a n e pegar o argumento e multiplicar por n. É exatamente o que está escrito aqui. O w está elevado a n e o módulo está elevado a n e o argumento está multiplicado por n, tá certo? Isso é igual a z. Lembrando que z nada mais é do que ρ cosseno de φ mais i seno de φ. O que você tem aqui, gente, é nada mais, nada menos do que a igualdade de dois complexos, tá? Dois complexos são iguais na forma trigonométrica se possuem os mesmos módulos, os mesmos argumentos. Ou seja, se r elevado a n for igual a ρ, e se nθ for igual a φ, tá bom? Então, se r elevado a n é igual a ρ, temos que r é raiz enésima de ρ. E se o cosseno de nθ é igual ao cosseno de nφ e o seno de nθ é igual ao seno de nφ, temos da trigonometria que nθ nada mais é do que esse φ mais 2κπ. Ou seja, isolando θ, nós chegamos que θ é igual a φ mais 2κπ sobre n, onde θ varia entre 0 e 2π. Ou seja, θ é um arco, é um ângulo maior ou igual que zero e menor do que 2π. Com isso, nós temos condições agora de obter quem é o W, tá bom? Lembrando que W só depende de quem? De R e de θ. Nós já obtivemos o valor de R aqui e o valor de θ aqui. É só substituir na expressão de W e assim obter a raiz enésima de Z. Tá certo? Vejamos como ficou então. Bom, então, lembrando que W, né? W é R, quem era R? R era raiz enésima de ρ. Cosseno de θ, mas quem era θ? Φ, Φ mais 2kπ sobre N, onde esse K é um inteiro e ele está entre, é maior ou igual que zero e menor do que N, certo? Essa fórmula, ela é conhecida como segunda fórmula de De Moivre. A primeira fórmula de De Moivre é a fórmula que trata de potenciação. E a segunda fórmula de De Moivre é a fórmula que trata de radiciação, certo?
Vejamos um seguinte detalhe. Suponhamos que nosso objetivo fosse encontrar a raiz cúbica de um certo complexo Z. Note que nosso K aqui, ele é menor do que N, que seria 3, e maior ou igual que 0. Observe que K, nessa circunstância, ele poderia assumir o valor 0, 1 e 2, ou seja, 3 valores. Isso porque aqui o N é 3. Então, no caso, a raiz cúbica de um dado complexo, ela vai ter 3 valores. Se aqui fosse um 4, o nosso K era menor do que 4 e maior ou igual que 0. Ou seja, o K aqui já poderia assumir 3. 0, 1, 2 e 3, ou seja, 4 valores. Então, a raiz quarta de Z terá 4 valores. E assim por diante, gente. De sorte que nós temos essa observação. O número de raízes n-ésimas de um número complexo Z é igual a N. Portanto, se for raiz quadrada, vai ter 2 raízes. Se for raiz cúbica vai ter 3 raízes. Se for raiz quarta, vai ter 4 raízes. Vejamos como fazer isso através de um exemplo que será descrito agora neste próximo slide. Pronto, vejamos agora como calcular a raiz cúbica de menos 8. Qual a raiz cúbica de menos 8? Isso no campo dos complexos, tá? Porque se fosse no campo dos reais, todos sabiam que a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Mas no caso agora estamos no campo dos complexos, e a raiz cúbica de menos 8, conforme visto anteriormente, vai ter 3 raízes. Uma delas é menos 2. E quais são as outras duas? Lembrando que menos 8, a gente pode pensar que menos 8 não é um complexo, né? Mas é sim. Se z é igual a menos 8, posso escrever isso como menos 8 mais 0 vezes i. Ou seja, é um complexo que vai ter parte real, menos 8, e parte imaginária, 0. E mais, o módulo desse complexo, quem é? É a ao quadrado mais b ao quadrado na raiz, ou seja, menos 8 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado dá 64, mais 0 dá 64. Então, ficamos com raiz de 64, que é igual a 8. E lembrando que o cosseno de φ é A sobre ρ. A é menos 8 e ρ é 8. Então, temos aqui menos 1. E o seno de φ é B sobre ρ. B é 0, ρ é 8. Temos aqui que o seno de φ é 0. Aonde que o cosseno é menos 1 e o seno é 0? Ou seja, exatamente em π, 180 graus. Então, temos que z é igual a ρ, que é 8, que multiplica cosseno de φ, que é π, mais i, seno de φ, que é π. Então, nós encontramos a forma trigonométrica desse número complexo. Então, esse é o primeiro passo. Se o complexo não estiver na forma trigonométrica, o primeiro passo é colocá-lo na forma trigonométrica. E isso o fizemos. Por quê? Para obter a raiz n-ésima dele, ou no caso aqui a raiz cúbica dele, nós precisamos do módulo e nós precisamos do argumento, que nós já obtivemos. Portanto, WK vai ser igual a raiz cúbica, ou seja, raiz n-ésima, no caso aqui seria cúbica, de ρ. ρ é 8, que multiplica cosseno de φ, φ é π, mais 2k π sobre n, que é 3. Perdão, aqui é um mais i seno, mais i seno de π mais 2k π sobre o n, que é 3. Raiz cúbica de 8 é 2, portanto, ficaremos com 2, que multiplica cosseno de π mais 2k π sobre 3, mais i seno de π mais 2k π sobre 3. E aí, gente, para obter a raiz cúbica de menos 8, basta agora atribuir valor para k. Lembra-se que k é maior ou igual que 0, menor do que 3. Portanto, k pode ser 0,
K pode ser 0, K pode ser 1 e K pode ser 2. Se K for 0, obteremos o primeiro valor para a raiz cúbica de menos 8, ou seja, o W0. Vai ficar igual a 2 que multiplica cosseno de... Quando K for 0 aqui, essa expressão aqui vai dar 0. Vai ficar simplesmente π sobre 3. E seno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60. Então, ficaremos com duas vezes o cosseno de 60, que é 1 meio, mais I seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, 1 mais I raiz de 3. Isso é a primeira raiz cúbica de menos 8. A segunda vai ser quando K for 1. W1 vai ser igual a 2 vezes o cosseno. Se o K for 1, essa expressão vai dar 2π. Com mais π, 3π. 3π por 3 dá π. Cosseno de π mais I seno de π. Cosseno de π é menos 1. Seno de π é 0. Então, isso fica duas vezes isso aí. Multiplicando, vai dar menos 2. Então, esse é o valor da segunda raiz cúbica de menos 8, que é o menos 2, o que já era esperado. Se K for igual a 2, temos aqui o W2. 2 vezes igual. Cosseno de... Quando K for 2, essa expressão dá 4, com mais π dá 5π. 5π sobre 3, mais I seno de 5π sobre 3, igual a 2 vezes 5π, π sobre 3 é 60, vezes 5 dá 300. 300 é um arco do quarto quadrante que recai no arco de 60. Como o cosseno no primeiro e quarto quadrante são positivos, isso quer dizer que o cosseno de π, 5π sobre 3, é nada mais do que o cosseno de 60, que é 1 meio. Já o seno de 300, que está no quarto quadrante, recai num ângulo de 60. E vejo que 60 no primeiro quadrante e o 300 no quarto quadrante. Portanto, terá o mesmo valor com os sinais trocados. Ou seja, o 160 é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando, vai ficar com 1 menos I raiz de 3. E esse é o valor da segunda raiz cúbica, a terceira raiz cúbica, né, de menos 8. Portanto, a raiz cúbica de menos 8 terá três valores, conforme já obtidos, e o valor, esse valor que já era esperado, né? Se você pegar o menos 2 e levar ao cubo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, de fato vai dar menos 8. Mas se você pegar 1, mais I vezes raiz de 3 elevar ao cubo, também tem que dar menos 8. Faça essa verificação, gente, para vocês comprovarem o resultado. Sugiro também fazer essa verificação para o slide seguinte, tá certo? Para que vocês tenham certeza do que estão fazendo, tá bom? Bom, então aqui encerro essa aula, certo? Fiquem com Deus.